Boa noite, queridos. Louvo a Deus, por essa oportunidade, uma oportunidade ao qual eu sempre digo ao Senhor: Deus, não quero desprezar, não quero falar por mim mesmo, não quero pensar de hipótese alguma que eu fui convidado pelo pastor Guilherme, mas sim direcionado por Deus para estar aqui hoje. Porque muitas vezes, querido, e como nós estamos falando de honra, mês da honra, muitas vezes a gente tem mais facilidade de dar honra a homens do que aquele que realmente merece honra, glória e louvor. Uma vez perguntaram para mim o seguinte: Gilson, como é que você consegue ser tão tranquilo com pessoas que fazem tantas coisas ruins com você? Eu falei: rapaz, eu não noto isso. Foi o que a Julie falou aqui, O senhor realmente, acho que ele fica, não tenho certeza, ele fica ali na frente levando as flechadas, de vez em quando acerta umas em mim. Porque eu não sinto. A minha esposa às vezes fala assim: amor, tu é bobo? E eu não sinto isso. Não sinto que eu sou bobo, não sinto desonrado, mas as pessoas que estão de fora, elas vêm. Então eu trabalho com marcenaria, todos, alguns aqui já sabem disso, e ali eu formei muitos marceneiros, que começaram a trabalhar ali, sem nenhuma experiência com marcenaria, sem entender o que é um martelo. E de repente teve um, e é esse que eu quero usar como exemplo hoje, Teve um que chegou para mim, chorando, ele pediu para trabalhar, ele ficou lá uma semana. E aí na segunda-feira ele veio chorando, sentou na cozinha lá comigo da marcenaria, e falou assim: Gilson, não quero mais trabalhar. Eu falei: mas por quê, rapaz? Eu vi que não leva o jeito. Eu vi que realmente, isso não é para mim. Eu lembro que eu trabalhei na outra marcenaria, e o meu patrão lá dizia: rapaz, você não aprende, você é burro. E ele chorando. Eu não sei o que Deus quer para mim. Eu falei: rapaz, eu realmente também não sei o que Deus quer para você. Mas enquanto você não arrumar um outro emprego, daqui você não sai. Ficou lá 5 anos. Aprendeu a marcenaria, ganhou muito dinheiro. E um certo dia, eu era duro com ele, dava bronca, pegava no pé dele, brigava, quase que botava de castigo. Uma vez ele passou por um problema dentro da família dele, eu falei: amor, eu vou levar ele lá para casa, vou levar ele para morar com a gente, de tanto que eu era apaixonado por aquele garoto. Mas certo dia, ele chega, por mensagem, se eu não me engano, amor? Ele fala: Gilson, hoje eu não vou mais para aí. Eu falei: o que houve? Eu montei uma marcenaria para mim. Mas sem me avisar, eu precisando de você, a gente com serviço para entregar. Graças a Deus que ele não estava perto da minha esposa, que a vontade da minha esposa era agarrar no pescoço dele. E aí o Senhor me fez lembrar aquele garoto, tímido, chorando, dizendo: isso não é para mim. Isso não é para mim. E o Senhor me dá a ousadia de falar: olha, daqui você não sai, enquanto você não arrumar um outro trabalho. E ele arrumou. Aquele garoto se tornou ousado. Aquele garoto começou a confiar nele mesmo. Aquele garoto começou a acreditar que ele poderia. E ele juntou com outro rapaz e montou a marcenaria. Isso foi na segunda-feira. E aí minha esposa: e agora, amor? Eu falei: vou continuar fazendo o que eu sempre faço. Se tiver que trabalhar sozinho, vou trabalhar sozinho. E na quarta-feira ele me aparece lá: Gilson, queria te pedir perdão. Eu não tive coragem de vir aqui.
Eu não tive coragem de falar isso. Ele é muito tímido, né? Mas, poxa, eu quero te agradecer por tudo que você fez. Quero agradecer pelo teu carinho. E sabe qual é o legal? Que eu ainda brinquei com ele. Eu falei, ó, não vai lá dentro falar com a minha esposa, não. Vai lá não, que ela vai te dar umas bicudas. E ele falou comigo, né? Não, obrigado, Jesus. Desculpa por tudo. E hoje, a marcenaria dele é ao lado da minha igreja. E outro dia eu conversando com algumas pessoas que trabalham com ele. Sabe o que as pessoas dizem lá? O que ele fala de mim? Que tudo que ele sabe, ele agradece a mim. Ele fala uma coisa muito engraçada. Ele diz assim: ô Gil, você sabe qual é o meu sonho? Aí eu falei, não sei o teu sonho. É que um dia tu seja meu empregado para eu te dar as broncas que você me dava. Eu falei, rapaz, teu bolso é meu guia. Quiser me pagar, eu estou indo aí trabalhar com você. Querido, independente do que você tem passado, nunca esqueça daquele que merece honra, glória e louvor. De repente você vai fazer igual o Dile. De repente você vai chegar e do nada dar uma fugida. De repente do nada você vai olhar e falar assim, pô, eu posso ir para outros lugares. E naquele momento, num lapso temporal, no meu foi de 3 dias. Na segunda, na quarta ele estava lá me pedindo perdão. E eu liberei perdão. Eu falei, olha, tu vai ser abençoado. Tu vai ser guardado pelo Senhor. Tua marcenaria vai prosperar. E aí, queridos, de repente o teu lapso temporal de honrar a Deus está sendo maior do que a dele. De repente você está passando por um momento de fraqueza espiritual. E a tua vida, por mais que o teu coração deseje, a tua vida não tem agradado ao Senhor. Não tem dado honra a Ele. E Deus, como diz lá em Jeremias, eu sei o pensamento que eu tenho acerca de vós. Pensamento de mal e não de paz, a dar a vocês aquilo que vocês desejam. Não, eu fiz isso só para ver se vocês estavam prestando atenção. O pensamento de paz e não de mal. Amém. Estão atentos. E aí, queridos, eu me lembro que eu falava com ele assim: Dile, um dia ainda vou ver você chegando de carro. Um dia ainda vou ver você com a marcenaria grande. E ontem eu tive com ele. Ele chegou todo alegre, feliz para mim e falou assim: Gilson, peguei minha carteira. Tirei minha carteira. E sabe quando que ele deu início? Sabe quem pagou para ele a primeira parcela? Eu falei, mas quando tu tirou a carteira e aonde? Desde aquela época, 5 anos atrás, 6 anos, 7 anos atrás, sei lá. Você deu entrada, eu ia lá, aí tinha que renovar, dava entrada, tinha que renovar, mas agora eu tirei minha carteira. Sabe por quê, queridos? Ele entendeu o pensamento que eu tinha acerca dele, que eu queria era o melhor para ele, que eu desejava o melhor para ele. Então hoje, eu me sinto honrado por ele. Gilson, onde você quer chegar? Nós estamos falando de honra. Nós estamos falando nessa noite de honra. E muitas vezes a gente esquece a verdadeira essência e o conceito de honra. A gente diz, eu honro a Deus. Mas é na essência? Eu honro a Deus, mas é na plenitude? Queridos, honrar a Deus, querido, tem que ser de forma incondicional, sem reservas.
Nós estávamos cantando um louvor aqui, o último louvor, né? Ainda que as circunstâncias sejam, não importam as circunstâncias. Será que realmente não importa as circunstâncias? Será que se hoje Deus te pedir o teu filho? Será que hoje se vier uma enfermidade? Será que hoje se a sua vida financeira falir? Será que assim mesmo você dirá, não importam as circunstâncias? Pois isso é honrar a Deus em todo momento. Isso é dizer, Senhor, o Senhor é o primeiro. O Senhor é o único. E não há outro além de ti. Eu trouxe como tema nessa noite, que diz assim: se honro, já não serei mais desonrado. Se eu honro ao Senhor, eu nunca mais serei desonrado. Eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor, que está lá em 2 Samuel 24. Para não, irmão. Do 18 ao 25. Vamos lá. Vamos ver o verdadeiro conceito de honra no original hebraico. O que diz? Honra é kavod, aquilo que é pesado, aquilo que te custa, glória. Honra, querido, é algo pesado. Quando eu digo eu honro, aquilo tem que me custar algo. Quando eu digo eu honro, aquilo tem que ter peso sobre a minha vida. Aquilo tem que ser verdade. As pessoas têm que olhar para mim e dizer: este realmente honra o Senhor. Porque a honra é peso, é o que te custa, é a glória. 2 Samuel 24, a partir do 18, diz assim: e Gade veio naquele mesmo dia Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar no quintal de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinha para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: por que vem, ó rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar-te esta terra, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. E eis aí bois para o holocausto, os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo te comprarei. Não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Quantas vezes nós queremos realmente pagar o preço para servir o Senhor? Quantas vezes nós se desprendemos de nós mesmos, seja dos nossos valores materiais, seja dos nossos valores emocionais, seja dos nossos valores morais, e dizemos assim: olha, Senhor, não farei nada, não te prestarei culto, sem que alguma coisa me custe. Estar aqui hoje, querido, não pode ser para você simplesmente um local de reunião.
Estar aqui hoje não pode ser simplesmente um local aonde você olhe para você mesmo e diga: é um rito, eu tenho que ir. Estar aqui hoje é você olhar para dentro de si e falar: Senhor, estou aqui para te honrar, estou aqui para te agradecer, estou aqui para bendizer o teu nome e dizer: Pai, tu tens sido tão bom, tu tens sido tão bom para mim, e o que me custa estar na sua casa, já que a tua própria palavra diz que um dia nos teus átrios valem mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Queridos, que dificuldade as pessoas têm de vir à igreja e adorar. Hoje elas querem palcos, hoje elas querem aplausos. A honra é para Ele, a glória é para Ele. Certa vez, eu abraçava uma senhora, e essa senhora olhava para mim, irmão, sabe aquele sorriso gostoso, que te encanta? E ela dizia para mim assim: olha, aqui na igreja quase ninguém vem falar com a gente. Era uma família que ficava sempre no cantinho da igreja. Mas você sempre vem, sai do seu lugar e vem falar com a gente. O sorriso daquela mulher, irmão, me deixou com vergonha, porque eu conhecia a vida dela, pobre. Morava lá no finalzinho do perpétuo. Mas que sorriso, quanta honra aquela mulher dava a Deus. Queridos, eu não vi aquela mulher parada na igreja. O pastor dava um glória, ela pulava e dava glória. Dava um louvor, ela dançava, ela não continha. Ela não se continha. E naquele dia eu saí dali constrangido, irmão. Saí dali triste. Porque na época eu estava muito bem financeiramente. Tinha carro, moto, ganhava bem. E eu falei para o Senhor, pastor Guilherme: Senhor, se eu não tivesse nada do que eu tenho, eu te daria a honra que essa mulher está te dando. Ah, queridos, um mês depois da minha oração, o Senhor me tirou tudo, tudo. Tive que vender carro, tive que vender moto para honrar com os meus compromissos. A fonte de trabalho secou. E eu era lá da igreja de Pimenteiras e morava no bairro São Pedro, para quem conhece aqui. Geograficamente, 1h10 a pé. Mas eu ia. Ia marchando. Escola dominical de manhã. Ia eu. Outro domingo de manhã, abri a geladeira, morava eu e minha mãe. Meu Deus, não tem nada. E eu fui marchando e falando com Deus: Deus, eu sou o provedor da casa, Senhor. Minha mãe está em casa agora e não vai ter nada para ela comer na hora que ela acordar. E aí na hora que eu estou descendo o panorama, um rapaz lá parado, amigo meu: Alexandre, vamos embora para a igreja. Não, eu estou evangelizando essa senhora aqui no ponto de ônibus. E ele realmente estava conversando com essa senhora. E eles estavam aqui para vocês entenderem a dinâmica. Estava a senhora aqui no banco, ele aqui. E eu falei com ele, eu estava ali. Na hora que eu passei por ele assim: fica na paz. Ele gritou: Gils! Eu falo: meu irmão, rapaz, meu avô acabou de me dar a minha mesada, mas o Senhor mandou te dar tudo. Tu crê que o Senhor fala? Eu falei: creio. Queridos, eu não contei, era um dinheiro bom, era hoje aí uns R$1.000, um salário mínimo, sei lá, mas era um dinheiro bom. E o temor daquele garoto me deixou constrangido. Depois que ele me deu todo o dinheiro, ele falou assim: você me arruma só o dinheiro da passagem? Eu falei: rapaz, o dinheiro é seu. Ele disse: não, o Senhor falou que esse dinheiro é seu. E eu fui para a igreja. Como tu imagina que eu fui para a igreja? Dando um pulo, glória, falando: Deus, muito obrigado. Liguei para minha mãe: mãe, olha, me manda uma lista de compra. Eu tinha um cartão que eu tinha pegado emprestado para comprar um negócio e vencia no outro dia.
Deu para pagar cartão, deu para tirar dízimo, deu para tirar oferta, deu para fazer compra, deu para fazer tudo. E de noite, vai eu a pé de novo para a igreja. E aí, queridos, sabe aquele culto? É porque tu já está cheio. Eu fico brabo com um crente que fica o dia inteiro vendo Domingão do Faustão. Eu nem sei mais se existe isso. Fica vendo lá BBB, e de noite quer sentir presença. Não vai! Isaías diz: muito me louvam de lábio, mas o coração está longe. Só tira esse momento e acha que esse momento aqui, um momento de louvor, um momento de atenção para a palavra, já é o suficiente para dizer que honra a Deus. Mas naquele dia eu estava cheio, porque o Senhor começou de manhã cedinho a fazer um grande milagre na minha vida. E de noite, estou eu subindo. Isso já tinha 1 mês, 2 meses, sei lá, que eu já tinha perdido tudo. E eu estou subindo o panorama cantando. A Ele a glória, a Ele a glória. E rindo. Na hora que eu cheguei no topo do panorama, assim, que eu estou virando para a rodoviária, o Senhor me trouxe a lembrança da minha oração. Lembra, filho? Você me perguntou se um dia você não tivesse nada. Se você ainda continuaria a me adorar. E essa é a resposta, filho. E realmente foi a resposta. Porque 1 mês depois Deus restaurou toda a sorte de bênção. Queridos, faça como Davi. Não ofereça nada para o Senhor que não te custe nada. Não venha para a igreja somente por vir. Não venha na igreja somente porque é o teu dia no ministério de louvor, ou porque é teu dia para ficar com as crianças, ou porque você tem que vir por causa de um rito, porque um dia ensinaram para você que você tem que estar na igreja. Mas a palavra do pastor não me agrada. Mas o louvor não me agrada. Tu está aqui por quem? Pelo louvor, o pastor, ou pelo Senhor? Por quem que você está aqui? Se o Senhor te trouxe aqui, querido, Ele tem propósito. Se o Senhor te trouxe aqui é porque Ele quer ministrar sobre a tua vida e Ele quer voltar a ter comunhão contigo. Não há como ser honrado se essa honra não for para honrar ao Senhor. Vou repetir novamente. Não há como ser honrado se essa honra não for para honrar ao Senhor. 1 Samuel 2:27. Samuel 2:27 vai dizer assim: e veio o homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu escolhi de entre todas as tribos de Israel por sacerdote para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordares do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu, que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, mas aos que me desonram, desprezá-los-ei. Ele era sacerdote, querido. O sacerdote ele tinha participação das ofertas. Ele e os filhos dele, está lá se vocês depois quiserem ver,
Está lá em Números 18, 8. O Senhor dizendo que aos sacerdotes dava o direito a eles e aos filhos deles de comerem também das ofertas, dos manjares. Só que aí, queridos, já viu aquele ditado? Eu dou a mão, mas querem o braço. Eli honrava mais seus filhos. Quando chegavam as ofertas, eles pegavam o melhor para eles. Tu tem ofertado o teu melhor ao Senhor? Você só ora quando sobra tempo? Você só lê a palavra quando te sobra tempo? Você só oferta quando lhe sobra dinheiro? Você só dizima se te sobrar? Porque o que fazemos com a nossa vida? Pegamos o melhor para nós. Pegamos o melhor para nós. Perdão, Jesus. Tenha misericórdia de nós. E oferecemos o que sobra para o Senhor. E achamos, batemos no peito como fariseus hipócritas. Senhor, estou te ofertando, estou te honrando. E aí o homem de Deus chega para Eli e diz o seguinte: porque honrares mais os seus filhos do que a mim? Eu tinha prometido que a tua casa e a casa do teu pai andariam sobre mim perpetuamente. Mas agora, porém, não será mais assim. Aos que me honrarem, eu honrarei. Mas os que me desonrarem, eu o desonrarei. Querido, Deus quer te dar honra. Mas como pode, pastor? Como pode? Já viu aquela falsa moralidade? Eu não sou digno. A Bíblia diz que os anjos queriam estar no seu lugar. Queriam clamar como eu e você clamamos e adoramos ao Senhor. Como você diz que você não é digno? Você é. Você é o sacerdote real, nação eleita, povo escolhido, chamado não mais de servos e sim de filho. Como que você não tem mais direito? Como você não tem mais? Você tem, queridos. E o Senhor quer te honrar nessa noite. Mas a honra e glória é para Ele primeiramente. Se eu honrar ao Senhor, jamais serei desonrado. Romanos 11, 33, 36 diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Os que lhe deu primeiro a Ele, para que Ele seja recompensado. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Ele é o primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus quer te colocar no lugar de honra, querido. Deus quer te colocar no lugar de honra. Sabe por quê? Porque Ele vai cumprir sobre a tua vida o que Ele disse lá para Eli: aos que me honrarem, eu honrarei. Hoje é noite de honra. Hoje é noite de proclamar ao Senhor: Senhor, eu sou um vacilão, Senhor.
Eu sou alguém, Deus, que me falaram um dia que o Senhor existe. Me falaram um dia que o Senhor é perfeito. Me falaram um dia que o Senhor é bom. E eu estou aqui. De repente você está aqui hoje igual o Jó. E hoje você de repente vai declarar como Jó declarou: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje, dia 8 de março de 2025, os meus olhos estão te enxergando, Senhor. Hoje, Pai, eu entendo o processo que eu passei para chegar até aqui. Hoje eu entendo o que o Senhor tem feito na minha vida. E hoje eu quero te dar honra, glória e louvor. Amados, a palavra do Senhor lá em João 5. E essa vai ser a nossa mensagem de hoje. Ué, pastor, não teve mensagem não, essa é a introdução. Você entendeu o que é honra? Quem entendeu aqui o que é honra? Você entendeu o que é desonra? Então agora eu vou ler uma passagem para ver se a gente se identifica. Para a gente, ao olhar para o texto, a gente possa ver, poxa, peraí, aonde que eu me encaixo aqui? Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Versículo 14. Depois Jesus encontrou esse homem no templo e disse: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Quando a gente escuta, ao falar do tanque de Betesda, tem até igreja, né, com o nome de Betesda. Hoje, na hora que você entender o que significa Betesda, o tanque de Betesda, de repente você vai olhar e falar assim: ô, misericórdia, eu não entendia isso. Queridos, as águas eram agitadas por um anjo. É isso que o texto diz. Quem crê assim? Quem crê que aquelas águas eram agitadas pelo anjo do Senhor? Quem crer? Hoje eu quero te frustrar. Aquelas águas não eram movidas pelo anjo do Senhor. No original, ali existia um povo perto do tanque de Betesda que adoravam deus pagãos. Sabia, pastora? Que adoravam deus pagãos. E aquele anjo, que a Bíblia não relata ser o anjo do Senhor, assim como a Bíblia não relata que era o paralítico, mas de repente no seu rodapé aí, ou no contratexto aí, vai dizer o paralítico de Betesda. Ele não era paralítico. A Bíblia diz que ele estava enfermo. E a Bíblia diz que quando ele ia até o tanque. O que muitas vezes quando a gente lê esse texto pensa? Ele ficava lá parado e o pessoal saía correndo na frente e pulava. Na maioria das vezes a gente não entende isso? Não, mas a Bíblia disse, né, ele dizia assim,
O enfermo respondeu: não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me põe no tanque. Mas enquanto eu vou, alguém vai na minha frente. Ele era um homem debilitado. Ele era um homem enfermo. E queridos, aquela água era agitada, né? E eles entendiam isso, eles adoravam a isso, que se chama, né, o Deus Asclépio. Esse era o Deus da cura. Esse era o Deus que ainda é adorado até hoje na medicina. Ele tinha uma filha chamada Higiene, da onde vem a palavra higiene, limpeza. Porque essa também purificava as águas para que as pessoas fossem curadas. O tanque de Betesda era o local de adoração a Deus pagãos. E aquele homem estava ali. Aquele homem estava ali, como de repente, você nessa noite, adorando falsos deuses, esperando de quem não pode lhe dar nada, aguardando acontecer algo na sua vida, esperando daquele que você nem o conhece. Mas o que a Bíblia diz que Jesus fez? Ele pega aquele homem, diz assim: olha, pega o seu leito, levanta e anda. Só que no versículo 14, primeiro eles questionam: peraí, quem te curou hoje, no sábado? Ele falou: olha, foi um homem, mas só que Jesus tinha saído do meio da multidão. E ele não viu, não sabia quem era. E de repente esse homem encontra com Jesus dentro do templo novamente. E Jesus olha para ele e falou assim: agora você está curado. Mas vou te falar uma coisa: não peques mais. Não adore outros deuses mais. Não se renda mais a outros deuses, para que não te suceda coisa pior. Queridos, quem curou aquele homem? O próprio Jesus. Agora, em qual passagem você encontra o que aquele homem fala para Jesus? Qual é a reclamação daquele homem para Jesus? Senhor, Jesus só perguntou: tu quer ser curado? Ele, em vez de chegar e falar: quero. Não, ele começa a reclamar: Senhor, eu quero ser curado, mas não tem ninguém que me leve até lá. E toda vez que eu estou indo para lá, alguém passa na minha frente. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Que muitas vezes a gente apela para tudo e para todos, para evitar de ter uma vida responsável com Deus. Ter uma vida plena com Jesus. Ele vai lá e bota a culpa em todo mundo. Aí Jesus: tá bom, tu quer cura? Então seja curado. Aquele homem foi grato a Deus, queridos. Aquele homem deu honra. Eu entendo de honra. É quando eu não deixo o ciclo, a corrente, o elo se arrebentar. É quando eu dou continuidade àquela corrente. Eu sou mais um elo daquela corrente. E pós mim virá outro que dará continuidade àquela corrente. Então, para mim, honrar é isso. Honrar é ser grato. Honrar é dizer: Pai, muito obrigado. Tu fez por mim. E agora começarei a fazer por outras pessoas. Glória a Deus. Eu falo muito isso lá na igreja. Vocês chegaram até aqui através de alguém, não foi? Alguém orou por vocês. Alguém evangelizou vocês. Alguém perdeu noite de sono orando pela sua vida. Seu pai, sua mãe, seu avô, seu vizinho. Alguém um dia perdeu um tempo para que você hoje estivesse aqui. E você? Qual é o tempo que você tem dado para salvar uma alma? Esses bancos não eram para estar vazios. Seu vizinho era para estar sentado do seu lado. O seu amigo de trabalho era para estar sentado do seu lado. Mas hoje,
Você de repente, e eu me coloco nesse lugar, porque a palavra é como faca de 2 gumes, ela corta para você, corta para mim. E de repente hoje, você está igual aquele homem lá. Depois que aquele homem é curado, qual era a reclamação dele? Ninguém me leva. Ninguém faz nada por mim. Aonde mostra aquele homem depois indo lá e levando as pessoas para a água lá? Aonde mostra aquele homem fazendo algo agora para dizer, olha, e aí, queridos, o que me leva a pensar é que muitas e muitas vezes eu sou o enfermo do poço de Betesda. Eu sou o enfermo daquele tanque. Jesus veio, me honrou, me levantou, me colocou de pé, mesmo eu estando ali adorando deuses estranhos, mesmo eu estando ali não honrando a Ele, mesmo eu estando ali não me prostrando a Ele, mas sim a costumes pagãos. Ele teve graça e misericórdia e me alcançou. E ao invés de eu fazer algo, toda vez que Jesus chega até mim, e aí, vamos fazer alguma coisa? Ah, Senhor, poxa, ninguém faz nada, a igreja não faz nada. Mas espera aí, você está aguardando alguém fazer alguma coisa? Querido, não espere. Deus está levando vocês. Não espere nada dos homens. Não espere. Deus te levantou. Queridos, a igreja hoje tem enfrentado uma grande crise de identidade. Ela não sabe o porquê ela veio. Ela não sabe o propósito dela, de Deus para com ela. Ela não sabe, ela está perdida. E queridos, uma pessoa sem propósito é um morto-vivo. Uma pessoa sem propósito, ela caminha sem direção. Qualquer caminho para ela está bom, porque ela não tem objetivo, não tem sonhos, não tem propósito. E nessa noite Deus quer ressuscitar sonhos. Nessa noite Deus quer ressuscitar ministérios. Deus te chamou para evangelizar. Deus te chamou para pregar. Deus te chamou para cantar. Sabe, você toma isso somente como um rito, somente como um momento de culto e no culto. Mas você não leva isso para a vida. Você tem voz bonita? Começa a cantar no seu trabalho baixinho, se você tiver liberdade lá para isso. O Senhor falou lá em Mateus: ide. Aquela ordem, querida, é universal. Aquela ordem não era só para os discípulos, é uma ordem universal. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Eu pastoreei essa igreja de Deus aqui em cima. Cheguei ali, o pastor tinha falado: olha, vou fechar essa igreja. Era uma congregação lá da igreja onde eu ia, em Pimenteiras. E eu estava fazendo faculdade de teologia. Eu falei: pastor, fecha não. Aí tem que fechar bar. Igreja a gente não fecha não. Mas eu não tenho condições de sustentar ninguém ali. Eu falei: vou de grátis. Vamos embora para lá? E ele me leva. E eu sento assim numa roda com 8 membros. Dos 8, só tinha 2 animados. Eu falei: é esses aí. Estou preocupado com quantidade não, queridos. Estou preocupado com quem tem o mesmo propósito. Amém, Jesus. Queridos, fiquei ali 2 anos. Eram 2 cultos, porque um não suportava. Glória a Jesus. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. Porque eu entendi o chamado de Deus para a minha vida. Um dia eu disse: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia-me. E semana passada eu chorava e falava com o Senhor: Senhor, por que essa sede pela África?
E eu tenho orado a Deus. Se é para lá, Senhor, me envia. Prepara alguém aqui para a igreja resgatar e me envia. Porque eu que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Jesus. Não sou mais dono de mim, queridos. Glória a Jesus. Isso aqui, olha, vai tudo embora um dia. Vai chegar um momento que é só você e Deus. Você não vai ter mais a ninguém a recorrer. E a hora que o Senhor falar assim, me mostra as tuas mãos. O que você terá para oferecer ao Senhor? Deus me deu uma empresa, Deus me deu carro, Deus me deu casa. Glória a Jesus. Mas de que isso vai valer no juízo? Agora, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando elas forem acrescentadas, não esqueça de honrar ao Senhor. Deus não quer que você fique sem carro, talvez. Deus não quer que você passe miséria. Davi diz, olha, fui moço, agora sou velho. Em toda a minha descendência nunca vi um justo mendigar o pão. O Senhor não vai deixar você mendigar. Mas entenda, queridos, que é por Ele e para Ele que são todas as coisas. Essa noite Deus vai te levantar. Essa noite Deus vai te colocar no lugar de honra. De honra. Mas isso não é para você se exaltar. Primeiramente é para você se abater, curvar e falar, Senhor, obrigado, pois estou sendo honrado. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas eu honrarei ao Senhor para nunca mais eu ser desonrado. Porque aos que me honram, honrarei. Aos que me desonram, desonrarei. Vamos colocar de pé, fazer de conta que está acabando? Eu aprendi isso com o Luciano Subirá. Ele diz, vamos colocar de pé, fazer de conta que está acabando? Sabe por quê, querido? Onde é o Espírito de Deus, a liberdade. Então quando eu acho que está acabando, uma vez eu peguei o microfone, ali, na igreja ali. Ah, e o resultado da igreja. Compraram ali, se emanciparam, e hoje a igreja é uma igreja totalmente dependente, consegue pagar salário de pastor. Uma sementezinha que a gente plantou ali. Uma semente. Então Deus quer fazer isso contigo. Tem muitos que acham que eu tinha que brigar com meu pastor, porque ele me tirou dali. É. O pastor te tirou dali? Sim. Ele falou que eu não enquadrava ali, porque eu não era ainda consagrado ao pastor, porque eu não era casado ainda. Estava conhecendo aquela moça bonita ali ainda. Falei, pastor, me consagra. Eu caso rapidinho, pastor. Não, mas não posso. Amém, pastor. Ele é bênção. O tempo que eu fiquei, os 11 anos que eu fiquei, foi bênção na minha vida, me honrou. É um pastor que eu admiro, homem de Deus. Mas, queridos, nessa noite, duas coisas eu quero te pedir. A palavra do Senhor, agora não lembro o versículo, mas eu lembro que eu li lá na igreja, diz que os pastores, eles vão dar conta das suas ovelhas. Você dá para entender o peso que está sobre essa igreja, sobre esse homem, sobre essa mulher? Você consegue entender o peso? Você consegue imaginar? Eu falo porque eu vivo isso todos os dias. Eu sei, queridos, o que é chegar e falar, Deus, eu quero alimento novo. Eu não quero ficar dando papinha. Eu quero um alimento saudável para a igreja. Eu quero uma igreja sarada. E às vezes de madrugada eu acordar e falar, Deus, como é que está fulano? Às vezes eu chorando por membro, orando por membro. E o membro nem aí para mim. Quer ver eu ficar brabo? Brabo mesmo? É quando você prepara a mensagem, a palavra, e você diz, hoje Deus vai fazer.
Aquela palavra que você prepara, ora, jejua, busca livro, dicionário bíblico, tudo, prepara aquela mensagem abençoada. E vai 20% da igreja. Os irresponsáveis, aqueles que não honram o seu pastor, que não sabe o tempo de oração que ele tirou para preparar aquela mensagem. Sabe o que eles fazem? Não vão. Ficam em casa. Tem um rapaz que está trabalhando comigo e me pediu agora, hoje mesmo, né? Falou, pastor, eu quero pedir carta para cá. Quero vir para cá. Ele está desviado, ele e a esposa dele, né? E graças a Deus estão retornando para Jesus. E ele trabalha comigo. E 3 meses que ele está comigo, se ele foi na igreja, acho que 5 vezes, né? Foi muito. E toda vez, pastor, eu vou, hein? Aí no outro dia, ele vinha com a desculpa. Pastor, puxa vida, a gasolina acabou. Pastor, vendi o carro, pastor. Aliás, ele entregou o carro, né? Pastor. Aí no dia que tomaram o carro dele, né? Porque infelizmente ele passou por uma situação financeira muito grande. Tiraram o carro dele, pegaram lá no trabalho. Ele, poxa, pastor, meu carro se foi. Eu falei, não, seu carro não se foi. O que se foi é um problema que você não vai ter que se preocupar mais. Honre a Deus, Ele te honrará. Aí ele foi lá e comprou outro carro. Conseguiu comprar um outro carrinho. Eu falei, agora não falta mais igreja. E aí a última vez que ele foi me dar desculpa, eu falei assim, olha só. Qualquer desculpa que você der para mim, eu não vou aceitar. Sabe por quê? Eu já fui pregar 4 meses com uma fascite plantar. Uma vez eu vim aqui visitar, eu estava mancando. Do meu filho ter que me carregar nos braços, assim, ó, apoiar nele. 4 meses pregando assim, ó, no púlpito. 4 meses sentindo dor, irmão. Chegando em casa com o pé e a perna totalmente inchada. E tem que ficar colocando gelo, fazendo massagem. Eu ia pregar com meu filho internado. Eu ia pregar com a minha filha com 38 de febre. É lá na igreja. Eu falei com ele, qualquer desculpa que você arrumar, eu vou dizer, olha, o que você está usando como desculpa, eu usei para glorificar a Deus. O que você está dizendo que não dá para fazer, eu já fiz. Queridos, nós temos que abraçar o Senhor e a responsabilidade de carregarmos a palavra de cristãos. A pergunta é, você pode falar como Paulo, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo? É por isso que hoje se encontra muitas desculpas. Não vão à igreja e não evangelizam às vezes. Sabe por quê? Porque a vida não está plena com Deus. E a mulher chega para mim e diz assim, Gilson, eu quero ser cristã. Como é que eu faço? Sabe qual foi a minha resposta para ela? Faz o que eu faço. Queridos, ou eu tenho certeza que a minha vida é plena do Senhor, ou eu abandono o barco. Ou eu tenho certeza de que realmente a minha vida é para honrar o Senhor, ou eu abandono o barco. Sabe aquela falsa moralidade? Não, Senhor, é pela tua misericórdia, Senhor. É pela tua graça, Senhor. Eu preciso tanto mudar. Claro que precisa. Claro que é pela graça. Claro que é pela misericórdia. Mas é a tua responsabilidade. E o teu levantar, levanta-te, tem bom ânimo, eu serei contigo. Aonde está a tua responsabilidade? Você se exima dela e lança tudo para cima do Senhor. O Senhor nessa noite quer te honrar. Ele quer te colocar em lugar de honra. Mas para que Ele seja honrado, para que as pessoas olhem para você e digam, eu quero ser como você, eu quero ser como esse casal, eu quero ser como essa senhora, eu quero ser como aquele rapaz. É você fazer com que o peso da glória seja sobre a tua vida e você não reclame. Que você pegue a sua cruz e não desanime. Que a cruz não seja aquilo que vai te tirar da presença de Deus,
mas aquilo que vai forjar o teu caráter. Eu queria te convidar, queridos. Eu não era para estar aqui hoje, não. Não era. Esse homem ali chegou em cima da hora. Gilson, me ajuda aí. Falei, tamo junto. Ele foi esperto, porque eu chamei ele, né, para me ajudar lá na igreja, na conferência que nós vamos ter lá agora. Aí ele aceitou, mas depois que ele aceitou, falou, mas eu preciso de você também. Falei, tamo junto. Não era para eu estar aqui hoje. Eu estava numa festinha gostosa. Chamei minha esposa e falei, amor, não deixa ninguém me incomodar, que eu fui chamado agora para pregar e eu vou preparar uma mensagem, eu preciso. Você também não era para estar aqui hoje, mas o Senhor de forma grandiosa, o Senhor de forma milagrosa disse, olha, eu não desisti, eu ainda vou te honrar, para que a sua vida em todo tempo honre a minha vida. Vem cá, eu quero orar com você. Sabe, para de ser covarde, para de ser medroso, para de ser medroso. Fala assim, ó, acabou, não quero mais isso, não quero, eu quero mais de ti, eu quero a honra que tu me prometeu, eu quero a graça ministrada sobre mim, quero ser instrumento teu em todo tempo. Dele e para ele são todas as coisas. Seja o braço direito da sua igreja. Seja o homem e a mulher que vai honrar este lugar, que vai honrar ao Senhor. Por meio dele para Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. São em nome de Jesus, Senhor. Coisas. Pai, nós estamos esperando o momento da nossa honra, Deus. Mas não queremos ser honrados para o mundo ver, ó Deus, nós, o que nós somos, mas quem somos em Ti, mas quem somos na Tua presença. Tudo para você. Ó Deus, essa noite, ó Pai, a Tua palavra ministrada diz, eu honrarei aos que me honram. Nunca foi sobre Pai, Teus filhos estão aqui dizendo, Pai, me perdoa, Deus. Nem sobre o que Pai, eu entendi. Podemos fazer. Eu sei que isso é para mim. Sobre você. Pai, eles estão aqui, ó Deus. Você. E Tua palavra diz que Tu não resiste um coração contrito. Eita glória de Deus. Ah, Pai, olha para os corações quebrantados nessa noite, Jesus. Ministra, Deus. Derrama Teu bálsamo